Se tu é médico, faça conteúdo bobo. O que eu tô dizendo aqui? Não tô dizendo faz a dancinha tal, faz a trend tal. Não, eu tô falando sobre conteúdos que você acha que podem ser dúvidas muito simples, muito singelas, mas que o teu paciente presta atenção e talvez não seja o objetivo alvo seu, mas ao longo prazo vai fazer muito sentido. Eu vou te explicar resumidamente o que aconteceu comigo essa semana para que você tenha um entendimento. Porque às vezes tenho bastante tempo de leitura, fazendo mestrado, trabalho, enfim, o meu olho, às vezes ele dá uma lacrimejada e eu fico com um pontinho branco no olho. E veja que eu não sei o termo técnico para isso. Se você é oftalmo, você pode comentar aqui como é, mas eu sei que eu falando pontinho branco, provavelmente um paciente teu vai entender e você tá entendendo também, né? Um pontinho bem aqui, que às vezes é falta de lavagem da pálpebra, enfim, mas eu sei que é algo também relacionado ao estresse. Por quê? Eu mandei mensagem para uma amiga minha que é oftalmo, eu falei, Lu, por favor, dá uma olhadinha no que tá acontecendo, né? E daí depois eu já queria mandar mensagem, depois eu ia, fazer a consulta com ela no outro dia. Enfim, enquanto isso, ela falou, Rafa, tu lavou bem, sempre a gente tá maquiada, Rafa, tu lavou bem, tirou bem a maquiagem, lavou bem, passou aquele shampoo de pálpebra? E eu falei, shampoo de pálpebra, o que é isso? Ela, sim, Rafa, existe essa possibilidade, ainda mais que tu usa máscara de cílios, usa o lápis de cílios, sombra, então é muito bom a gente poder lavar também. E daí, eu pensei, Lu, eu nunca ouvi falar disso, tu já falou disso pra alguém? Ela, sim, às vezes quando tem as pacientes que vêm falar sobre isso, eu explico isso, mas nunca falei sobre isso nas redes sociais. Por quê? Porque ela faz cirurgias, né? Ela faz bastante cirurgias de retina, enfim, e acaba que o conteúdo que ela posta é sobre cirurgia, né? Ela tem outros conteúdos mas é sempre voltado para o paciente que vai precisar fazer algum tipo de cirurgia. Eu falei, Lu, mas se você começar a fazer esses conteúdos dela, Rafa, mas é que falar de shampoo de pálpebra, de lavar o olho, mas Lu, veja só, né? Eu como uma futura paciente, sou paciente dela, né? Mas uma paciente que pode ser que hoje eu não preciso dessa cirurgia, mas eu posso ter um pai que precisa, uma mãe que precisa, uma conhecida que precisa, e eu vou poder indicar, olha, faz com a doutora Luísa, que eu acho que ela é muito boa, né? Pelo que eu vejo, ela explica muito bem, eu acho que ela é segura, faz uma consulta com ela para verificar. Mas, se eu não estiver procurando o conteúdo de cirurgia, provavelmente a Lu não vai aparecer para mim. Mas se ela é uma médica que chega pra mim e diz, pessoal, estou maquiada aqui, eu vou te ensinar como limpar a região dos olhos, e isso, veja que não é só o dermato que faz. Como limpar para que você não tenha alguns problemas que podem acontecer no olho, pode, machucar o olho, enfim. Essa questão do shampoo de pálpebra eu nunca ouvi falar, né? E ela, até a gente conversando assim, ela fez um videozinho, Rafa, eu passo isso, depois isso, cuida disso, a compressa deve ser feita assim. Veja que é um conteúdo pro médico bobíssimo, né? E eu vejo essa também dela, ai, Rafa, mas eu vou falar pra isso, o que os outros oftalmos vão pensar? Não sei. Eu imagino que não deveria importar. Por quê? Ok, são colegas de profissão, mas o teu público são os teus colegas oftalmos, que eu sei que, deve ter respeito, vocês podem trabalhar em conjuntos, ou são os pacientes que você quer ter? Né? Quem que você está prestando esse auxílio? Você quer chamar quem para ter consulta com você? Eu acredito que seja os pacientes. Então, você poder fazer uns conteúdos e até eu sigo muitas médicas. Você, então, para fazer esse conteúdo, só não põe a mão no microfone. Perdão. Agora me fugiu. Eu sigo muitas médicas. Tá. Para ter uma... Eu, por exemplo, eu sigo muitas médicas porque tem várias que falam sobre estilo, né? Que elas mostram as roupas que elas estão usando no consultório e eu adoro. E não só médicas, né? Tem várias arquitetas que eu amo, além de poder ver como elas fazem para as casas, mas também a forma como elas se vestem. Isso eu acho maravilhoso. Então, eu já indiquei até para outras amigas algumas arquitetas porque eu falei, nossa, mas ela se veste tão bem, olha que linda que ela é, eu acho que ela é boa. Né? A gente cria essa comunicação, a gente cria essa intimidade, teoricamente, com pessoas que a gente nem conhece, mas porque elas falaram de uma forma, elas explicaram coisas que a gente nunca vai esquecer. Então, o teu paciente pode vir de um dia que você sentou e falou, pessoal, olha só, se você tá com o olho tremendo, pode ser isso, às vezes é cansaço, e às vezes nem é dizer o que fazer, né? Porque, obviamente, você passar uma conduta para um paciente nas redes sociais é muito complicado, porque cada paciente tem, né, a conduta devida, mas se você diz, olha, pode ser isso, você pode pensar que talvez seja algo interno, né, seja algo emocional, pensa como tá acontecendo na tua vida, enfim, né, você pode fazer um conteúdo mais
realmente reflexivo, na verdade, né? Mais humanizado. Eu não gosto da palavra humanizado, mas que você mostra que você compreende o teu paciente, isso pode trazer muitos pacientes para você no futuro. Até porque, se a gente for pensar, a gente está numa rede social, a gente não está numa rede de busca sobre cirurgias. Né? A gente tá querendo entender as pessoas, conhecer as pessoas, e isso é uma oportunidade maravilhosa da gente poder se posicionar. Até porque, né, no cenário da Lu, entre essa minha amiga que faz essas cirurgias e outra oftalma, ou outro oftalmo que faz as cirurgias, provavelmente a cirurgia é a mesma. Provavelmente pode até ser o mesmo hospital, os mesmos anestesistas, mesmo tudo. Mas o que vai diferenciar de eu conversar com a Lu, tentar fazer uma consulta com ela e posteriormente talvez fazer a cirurgia com ela do que com a outra? O que me chamou a atenção? Se elas podem ter o mesmo currículo, o mesmo tudo. É ela, né? É eu saber ela poder, eu ter até, porque eu sinto também que às vezes o paciente tem um pouco de vergonha de falar com o médico, às vezes, dependendo de qual é o tipo, né, da doença, quais os sintomas, o paciente pode ficar um pouco receoso de falar, dependendo de como o médico é. Mas se a pessoa já percebeu como você fala, que você entende a situação dele, que você fala de uma forma para explicar que você quer ajudar, né, a chance do paciente dizer, mas eu acho que ela vai entender, né, ela vai me entender, ela vai me ajudar. Mesmo que seja, talvez, realmente isso. Nossa, eu tive uma bolinha no olho e eu tô com medo. Então, eu vou prontamente mandar a mensagem pro consultório da doutora Luísa. Eu vou querer uma consulta com ela, porque eu sei que ela vai me ajudar. E eu vou saber que ela vai me ajudar pela forma como ela tá se expondo. Então, existe essa possibilidade, né, de a gente talvez ser taxado pelos nossos colegas como a blogueirinha ou a pessoa fulano de tal, mas no mundo que nós estamos, não existe. Ou você já está muito bem consolidado e mesmo assim, né, eu penso sempre trago os exemplos do meu pai, porque meu pai, esse ano, ele faz 50 anos como anestesista, né, anestesiologista. Ele ainda trabalha porque ele gosta, mas até a clínica do meu pai tem Instagram, né, são médicos que são muito bem conceituados nas cidades deles, mas mesmo assim, a gente precisa estar ali. E mesmo anestesistas que eles já têm os grupos de médicos que eles atendem. Teoricamente, eles não têm o consumidor final, que é o paciente, né? Então, mesmo que você já esteja, provavelmente, com, né, todo um nome, será que as redes sociais não vão te ajudar? Né? Será que as redes sociais, ou que seja, né? Talvez você diga, mas eu tô com muito paciente. Mas daí você não pode expandir, você não pode contratar outros médicos para tua clínica, você não pode aumentar o teu preço. Tem médicos, gente, que estão faturando cerca de 3 mil reais por consulta e fila, né, e lista de espera. Isso é verdade, né? Isso é uma realidade que nós temos, ainda mais com esse mundo que pode vir paciente que vai viajar para Portugal para fazer a cirurgia com fulano de tal. Né? Então, né, considerações finais. Não tenha medo dos seus concorrentes, não tenha medo dos outros médicos. Se você acredita no que você está falando, fala. Tem alguém que precisa te ouvir. Tem algum paciente que vai se conectar contigo e você vai ver que no momento que isso vira uma rotina, fica muito fácil, né? A gente pode receber hate, né, de outras pessoas, mas se você tá seguro consigo mesmo e sabe que o conteúdo que você tá postando faz sentido e vai ajudar, por que não? Né? Às vezes é uma pessoa que precisava ouvir o que você não tá falando porque você tá silenciado por algum medo, né, algum receio. Então, se você, né, tá pensando sobre isso, ainda tá com aquela coisa, eu não quero começar as redes sociais, eu acho muito chato, eu tô com medo da exposição, pense novamente. Pense nos teus pacientes, pense no teu futuro e pense em como você pode ajudar. Né? Começa a pensar nas dúvidas que vocês têm até com as pessoas próximas de vocês e vocês vão ver que o conteúdo de vocês vai ser muito bom e provavelmente a chance de você crescer o seu consultório vão ser gigantescas. Então, já que você ficou até o final desse vídeo, comenta aqui a tua opinião, segue o canal. Se você quer conhecer mais sobre isso, você pode, né, no link da bio vai ter o meu Instagram e também o WhatsApp do escritório e nos vemos no próximo vídeo.